Oi, Milene, bom dia, seja bem-vinda. Tá me ouvindo direito, filha? Oi. Ah, chegou minha representante. Oi, minha representante, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Acordei, não foi te ligando, vou perturbar a Débora, vou perturbar a Débora. Cheguei, Não, estava sem link. Cheguei aqui cedo. Eu cheguei cedo, chego antes das 7. Aí eu fui procurar meu link. Falei, não é possível, você que eu estou na turma errada, não é possível. Aí liguei para o suporte, acho esperar aí, quando ele disse, não, professor, atualize. Aí ele colocou o link. Eu falei, ah, meu Deus. Aí quando eu liguei, entra. Eu falei, não, vou já acordar na Débora. a senhora que me acordou mesmo, que meu despertador, né? Ó, E professora, a galera tá difícil de assistir a aula, ó. graças a Deus que já vai acabar, né? Graças a Deus que a gente já vai voltar presencial. Tanto que Sim, na prova de vocês, eu só coloquei mesmo as coisas que são na prova de vocês. A gente vai conversar hoje. Não sei se vocês já assistiram a aula que eu coloquei do MA. E aí eu vou colocar, a gente vai fazer a revisão hoje, eu vou colocar tanto eu coloquei a revisão deles na prova de vocês, na plataforma de vocês, e vou colocar a revisão de vocês na plataforma dele, porque às vezes as dúvidas podem ser diferentes, porque as pessoas não participam da aula, entendeu? sim. Então, eu creio, aí por que eu fiz? Eu coloquei até do NA, só que do NA eu só vou ter revisão no sábado com eles, porque a aula deles é no sábado, aí eu vou postar também para vocês. Por quê? Porque pode ser que surjam dúvidas que não tenham surgido na turma de cada um, né? E aí, porque é muito difícil as pessoas participarem. Tanto que na prova de vocês, eu não coloquei educação por ciclo de vida, eu só cobrei mesmo o Sistema Único de Saúde. Entendeu? Eu só estou cobrando isso, a Sim, evolução, tá bom. Uhum. a história da política pública e SUS, princípios doutrinários, princípios organizativos. Por quê? Porque está muito difícil essa troca pela plataforma, entendeu? Então eu vou deixar isso para a gente massificar aqui agora a nossa segunda verificação, que aí assim a gente vai fazer rodinha dentro de sala, entendeu? Não quero, como a minha mãe me fala, eu não quero xixi minha nega, né? Não quero conversa. Vai Sim, ter que discutir, vai ter que trabalhar, quero exemplos, a gente vai fazer aqui, começar a colocar como é que a gente diz? Projetar para a prática, né? Vocês veem quando a gente está no estágio, o que, que a gente usa muita coisa de saúde coletiva, muita coisa do SP3, né? Então, quando a gente estiver aqui no presencial, aí eu espero que haja uma participação maior e mais efetiva de todos os alunos, tá bom? sim, mas vai haver sim, professora. Acredito que presencial é bem, É né, muito mais diferente, com certeza que interessante. é. Bora só esperar mais um pouquinho, se você conseguir falar com a gente, perguntar, se não, 8 horas a gente começa sem problema. Tá bom. Revisãozinha Vou dar rápida, não sei mais. se você já assistiu a do ar, uma revisão Tá, rápida, eu vou comentar os assuntos que estejam, que são mais importantes para a prova, tá bom? tá bom. Vou dar mais uma avisada aqui no grupo. Tá. Vê aí a gente começa.
Minha filha, eu acho que ninguém vai entrar mais na sala, né? Eu acho que não, professora. Pode É, começar aí. eu acho que não. Então a gente vai começar aqui, tá? Tá. Bora lá. Deixa eu colocar minha careta aqui pra vocês. Hoje eu coloquei cordão. Tô toda emperequetada. A minha mãe diz, tu tá toda emperequetada hoje. Deixa eu colocar aqui. Bora lá. Ana Débora já falou com a turma para na nossa primeira clínica trazer o modelo, né? Já, professora, fala aí com eles. Tá, Já então marquei um tá. dia para eles. Isso, eu acho que é melhor, porque aí vocês ficam bem treinadinhos, porque foi o que eu falei ontem eu falei ontem no noturno. O seguinte, por exemplo, como a gente não está treinado, infelizmente tem essa insuficiência que foi gerada por conta da Covid, eu acho, o que a gente explica para eles? Vai, teu paciente vai chegar, vai trazer teu parente, tá, mãe, pai, porque todo mundo quer trazer, né? Aí a gente traz. Aí chegou aqui, vamos supor que a pessoa tenha o cálculo. Vocês não vão poder raspar, vão ter que encaminhar, ou então marcar para uma outra clínica. E acaba que não é melhor vocês aprenderem a fazer, porque se o paciente tiver demanda, faz logo. Eu penso que é Sim. melhor. É verdade, né? As pessoas do noturno concordaram. Eu falei, bom, então vou falar com a Débora também. Tá bom? Tá ótimo, professora. Então tá, vamos lá. Nossa prova, como eu já expliquei, né? Pelo prejuízo. Ai, deixa eu fiz exame de sangue hoje. Pelo prejuízo que nós tivemos, né? Todas as turmas, infelizmente, desde o primeiro semestre, a gente está com essa dificuldade. Né? Então, eu penso que na prova de saúde coletiva era melhor eu cobrar de vocês, né? Eu solicitar de vocês coisas que fossem mais teóricas, né? Que estivessem mais diretas, do que eu tentar ser loucubrar, ficar pedindo para vocês conectarem a prática. Eu acho que isso vai ficar mais difícil por conta desse momento de dificuldade. Eu entendo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de acesso, né? Por exemplo, na minha própria casa, eu no segundo mês de pandemia, eu tive que comprar um notebook, porque os meus dois filhos, né, tinham que fazer acesso na plataforma Zoom, e eu só tinha uma máquina, só tinha um computador e os celulares. Só que como é que eu vou fazer uma criança ficar assistindo só por celular, que as letras são pequenas, né? E aí tive que comprar um notebook. Só que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, né? Não é fácil para todas as pessoas. Aliás, nesse momento não está sendo fácil para ninguém. Então, mediante essa compreensão, é que eu pensei que era melhor eu fazer algumas questões relacionadas somente ao que era mais teórico, e para a gente deixar para a nossa segunda verificação essa questão mais aprofundada, para a gente fazer essas conexões por exemplo, colocar dona fulana de tal, chegou no consultório tal, para a gente tentar fazer conexão com a realidade, tá bom? Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês focassem, que vocês verificassem, era que vocês assistissem ao filme antes de fazerem a prova, tá? Para que vocês respondessem às questões que estão relacionadas aos tipos de modelo de assistência, tá? Como é que foi a transição do modelo, né, sanitarista campanista para o modelo hospitalocêntrico? Como é que se deu a falência do modelo hospitalocêntrico, tá? E que essa falência ela culminou com um movimento popular que chegou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi dali que saiu a diretiva para a formação do SUS, né, para a implementação do SUS dentro da Constituição de 1988. Então, para vocês saberem as características de cada modelo, tá bom? Então, quais são as características do modelo sanitarista campanista? Para vocês terem condições de marcarem a assertiva, eu vou perguntar sempre para vocês, ou vai ter uma errada, ou para vocês marcarem uma certa, tá? Então, marque a alternativa errada, marque a alternativa certa. Então, para vocês fazerem isso, vocês precisam saber a característica de cada modelo, tá bom? Tudo bem? Milene, Ana Débora? Tudo, professora. Tá. Tô entendendo. Então, outra coisa que eu queria que vocês verificassem, deixa eu ver aqui. Essa questão está errada. Ah, tá. Com relação aos princípios do SUS, eu gostaria que vocês entendessem, que vocês compreendessem, que vocês se relembrassem. Como eu já coloquei na plataforma de vocês, já assistiu, na Débora, a revisão do quarto MA?
Se você assistam, fala para a turma assistir, porque tinha mais gente na sala, tá? Então, eu acho que eu fiz uma revisão de mais ou menos 1 hora de tempo. Então, deu para a gente conversar um bocado de coisa, deu para a gente relembrar um bocado de coisa, tá bom? Então, uma das coisas que é importante vocês saberem, não somente para vocês fazerem prova, mas para a vida toda de vocês, é quais são os princípios doutrinários e quais são os princípios organizativos. Saber a diferença entre o que é doutrinário e o que é organizativo, para que vocês possam responder qualquer prova de concurso público, certo? Seja ele um concurso para admissão em Forças Armadas, ou concursos de prefeituras, de estado, né? Ou provas de ingresso em faculdades, né? Às vezes a gente vai fazer prova para mestrado e a gente é cobrado dentro de saúde coletiva, tá? Então, compreender quais são esses princípios. Quais são os princípios doutrinários, Ana Débora? Qual é, Milene? Eu vou dar um decoreba para vocês, tá? Quando eu estudava, nem pensava em fazer odontologia nem nada, eu fiz muito concurso público, então eu estudei muito sistema único, porque todos os concursos eram públicos, então todos caíam no sistema único. E aí eu fiz um decoreba para mim, eu decorei assim, que tudo que era doutrinário era AD, então integralidade, universalidade e equidade. Entendeu? São os doutrinários. Equidade, eu ia falar. Né? E todos os que e todos os que são organizativos são AN. Hierarquização, municipalização, regionalização, né? A única diferença é o controle social, tá bom? Que fica fácil na hora de na prova você distinguir. Agora, bem mais do que você decorar isso, porque na verdade eu não chamo de decorar, eu sou uma pessoa que eu faço esquemas, né? Eu faço algumas conexões para que eu tenha insights para relembrar aquele assunto, tá? Então, muito mais do que você ter esse insight, é você saber o que representa cada um deles, tá? Então, vamos tentar relembrar aqui junto o que os doutrinários falam primeiro. O que será que está... Vocês conseguem me dizer a que está relacionado ao princípio da universalidade? Pela própria etimologia da palavra, universalidade, vem de universal. A saúde que é um direito de todos, alguma coisa Isso, assim. é universal, o universo todo, né? É fácil, a gente não dá para confundir, tá? Integralidade, integral, né? Ou seja, uma coisa que é integral. Né? Como é que é o princípio da integralidade? É a garantia de que o usuário ele vai começar o tratamento e ele vai terminar, né? Ele tem o direito garantido de percorrer todos os níveis de assistência, conforme demandar a necessidade dele, né? Então, se ele precisar fazer uma mastectomia, remoção de uma mama, essa mulher ela tem o direito dela garantido de ir lá na unidade básica de saúde, ser atendida, né, pela enfermeira e pelo médico, ser encaminhada para a média complexidade, que é para fazer os exames de imagem, né, as biópsias, até ela chegar na atenção terciária, que é a remoção da mama, que é a nível hospitalar. Isso é integralidade. Tá bom? Ficou claro? E equidade? A equidade é o princípio de justiça. É o princípio que está relacionado à justiça. Né? Ontem foi bem legal na revisão do oitavo. Eu só estou com o oitavo com vocês. Eu profetizo. Eu na revisão do quarto MA, né? Tem que profetizar, né, minha filha? No quarto MA, a gente estava conversando, então chegou o exemplo da fila. Fila de prioridade. Tudo bem, pode ficar à vontade. A fila de prioridade. Olha só, é um belo exemplo. Quem tem direito à prioridade? Tem direito o idoso, o deficiente físico, a mulher com criança no colo, a grávida, o autista. Né?
Sim. Essas pessoas têm prioridade, não é isso? Tudo bem. Pelo princípio da equidade, como é que eu vou atender se tiver na fila um idoso, uma gestante, uma criança de colo, um autista? Como é que eu vou atender o princípio da equidade? Porque todos eles têm a mesma prioridade. E aí, o que vocês resolvem? Dentro da prioridade, quem tem mais prioridade? Entendeu? Ok. Esse é o princípio. Hã? Não, você pode continuar. Entendeu? Eles têm prioridade, certo? Sim. Mas dentro da prioridade não existem subjetividades? Por exemplo, eu tenho um idoso com seus 60 ou seus 80 anos, que ele está lá pacientemente na fila, segurando 2 pacotinhos de torrada, esperando a vez dele. Mas eu tenho uma criança autista, inquieta, incomodada, chorando, a mãe cheia de compra. Dentro da prioridade, quem tem mais prioridade nesse momento? A mãe. Não é equânime que eu atenda a necessidade daquela criança, que mesmo que ela seja uma criança, mas o idoso está bem ali na fila, ele está pacientemente esperando. Então, ser equânime é atender às necessidades, mesmo que elas estejam dentro, né, daquele senso comum. Entendeu? Naquela imagenzinha que eu coloco no slide, né, que são as 3 pessoas assistindo o jogo. Tem uma pessoa de 1,80 m, né, uma de 1,5 m e uma criança de 1 metro. Ah, não, todos receberam o mesmo caixote, tem que se virar. Não está sendo equânime. A gente está sendo universal. Eu estou dando o mesmo direito a todos, não é verdade? Quando eu dou um caixote para as 3 pessoas assistirem o jogo, e aí, meu amor, tudo bem, mano? Eu dou um caixote, ou seja, eu estou sendo universal, cada um recebeu um caixote. Porém, eu não estou atendendo a subjetividade, porque aquele de 1,80 m não precisaria receber o caixote. Já o de 1 metro recebeu um caixote e mesmo assim não estava assistindo o jogo, porque o muro continuou alto. Ou seja, dentro da prioridade existem prioridades específicas. Agora, é um dos princípios mais difíceis de serem atendidos. Entendeu? Ficou claro? Ele é um princípio de justiça. Tá? Com relação aos princípios e diretrizes do SUS, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quando eu falei, a gente conversou sobre, lá eu lembro que foi ou na primeira ou na segunda aula que a gente falou de epidemiologia. Lembra? Que eu falei para vocês? Eu dei até o exemplo de, poxa, qual é o grande objetivo da nossa disciplina? É fazer com que o aluno compreenda, né, que ele vai se formar, que ele vai se graduar. Né? E que o que eu gostaria que vocês compreendessem, que vocês na maioria das vezes vão lá para uma estratégia de saúde da família, lá dentro de uma comunidade, e que as ideias que a gente tem, não necessariamente elas são adequadas para aquela comunidade. Aí eu me lembro que eu dei muito exemplo de índios, né? Eu falei que, vamos supor que eu pegasse, eu como professora de vocês, e dissesse assim, olha, quarto MB, a gente vai no sábado, nós vamos fazer uma ação social lá na aldeia, numa aldeia do Tupinambá, né? Preparem o material de vocês que a gente vai para lá. Aí vamos supor a gente preparasse escova de dente, pasta, flúor, né? Lembra desse exemplo que eu falei? E a gente chegasse lá e era uma comunidade que não tem cárie, porque não come carboidrato, porque não come açúcar. Do que teria adiantado a gente levar todo o nosso material de prevenção para a cárie? E qual é o instrumento, qual é a ferramenta que a gente tem, então,
para a gente ler as comunidades nas quais a gente vai trabalhar. Seja ela uma sala de aula, que é uma comunidade, por exemplo, cada turma, eu tenho 3 turmas de quarto semestre, mas cada turma é diferente uma da outra. Então, o que me dá uma noção são dados epidemiológicos, quando eu traço o perfil dessa turma, né? Então, a epidemiologia, ela é um instrumento muitíssimo utilizado dentro do sistema, né? Porque a partir dessa ferramenta, a gente traça as nossas prioridades de ação. Tudo bem? Então, se tiver se tiver uma assertiva para vocês julgarem quem é correto, quem está errado, vocês precisam pensar nesse contexto maior, tá? Bora falar sobre a gente estava falando sobre os princípios doutrinários, né, Era? Que foi a equidade, a integralidade e a universalidade. Agora, bora falar sobre os organizativos. Com relação a hierarquização, descentralização e municipalização. Vocês têm dúvida com relação a esses 3 princípios? Eu tenho mais da descentralização, professora. Eu acho que a regionalização, hierarquização, eu meio que entendi um pouco. Mas a descentralização, se a senhora puder falar, se a senhora puder falar. Vamos lá. Vamos falar. Isso que é revisão. Isso que é revisão. Então, bora lá. A hierarquização, a gente se refere a dois contextos. A gente fala da hierarquização organizativa, né? Porque é um princípio organizativo, tá? E quando a gente fala de de hierarquização organizativa, a gente está falando das instâncias federal, estadual, municipal, né? Lembra que eu falei que as cabeças pensantes, elas estão no Ministério da Saúde. São eles que fazem os programas, as políticas e programas de governo. E aí eles injetam, eles distribuem para o estado e para os municípios. Aí a capilarização, lembra? Né? Então, a hierarquização organizativa, ela é exatamente isso, que ela atende a uma escadinha de responsabilidades. Então, o município faz, o estado fiscaliza o município e o governo federal fiscaliza o estado, fiscaliza o município. Isso é uma hierarquização, certo? Outro momento que eu obedeço à hierarquização. Quando eu quero fazer, lembra dos conselhos municipais, quando eu falei de bipartite, tripartite? Isso eu não vou cobrar de vocês. Em saúde coletiva, na graduação, a gente não cobra, tá? Mas para quem quiser fazer concurso público, tem que saber. Então, outra forma que a gente atende a hierarquização. Quando eu quero comprar uma ambulância, quando eu quero montar um postinho na minha cidade, posto de saúde. Então, eu elaboro o meu projeto, né? O secretário de saúde elabora o projeto, aí ele vai se submeter ao Conselho Municipal de Saúde, o conselho dele, do município dele. Aí o conselho aprova, ok, realmente nosso município precisa, o dinheiro que ele está dizendo que precisa gastar está justo, ele não está mais, né? Não está faltando nada, está tudo previsto dentro do projeto, tá bom. Passou pelo Conselho Municipal, a gente vai ter que se submeter ao Conselho Estadual de Saúde, onde participam representantes do governo municipal e do governo estadual. Então, a gente chama de comissão bipartite. Os 2 lados, tanto do município quanto do estado. Ok. Chegou na CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, foi aprovado que no município de Colares é preciso mesmo um posto de saúde. Aí ele vai, então, a gente já saiu do município, na verdade, estão acompanhando? A gente já saiu do município, a gente já foi para o estado, aí foi aprovado no estado, agora eu tenho que fazer o quê? Levar até o Ministério da Saúde. Então, eu saio da comissão bipartite, que é a comissão intergestores bipartite, e eu vou para a comissão tripartite, onde vão ter representantes do município, do estado e do governo federal. Entendeu? Então, eu estou atendendo a uma hierarquização. Certo? Entendi. Entendeu agora? Sim. Tá.
E nós também falamos de hierarquização quando a gente fala de respeitar os níveis de prestação de assistência em saúde dentro dos níveis primário, secundário e terciário. Aí eu lembro que eu dei para vocês o exemplo de... Eu sempre dou exemplo de mama, porque eu perdi 2 irmãs de coração por causa de câncer de mama, né? E eu dou muito esse exemplo. Então, será que se, vamos supor, minha secretária ela tomando banho, ela se tocou e ela sentiu um nódulo na mama. Você, Milene, você, Ana Débora, diria para ela procurar que setor? Por onde ela começa? Ela bate na porta do Piloiola, onde a gente faz mastectomia? Quais são os níveis de atenção em saúde? Bora recapitular. Quais são os níveis de atenção? Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Básica, média e alta complexidade. A básica é a porta aberta. São as estratégias de saúde da família, lá nos bairros. A média são os centros de urgência e emergência, as UPAs, pronto-socorros, e os centros de diagnóstico. O CEL, o SEMO, né? São os lugares onde eu tenho os serviços especializados. E atenção terciária ou alta complexidade são os atendimentos a nível hospitalar, implante, cirurgia, transplante. Então, eu peço para a minha secretária ir onde, quando ela detectar um nódulo da mama? Ela tem que ir logo no Piloiola, na atenção terciária? Não. Não. Ela tem que ir lá na básica. Ela tem que ir lá no postinho de saúde perto da casa dela. Porque a atenção básica é chamada de porta aberta. Ela detectou. Então, ela tem que ser atendida. Ela tem que entrar numa porta para ser atendida. Essa porta aberta, os hospitais são porta fechada. A média complexidade é porta fechada, a não ser a UPA, a não ser o pronto-socorro, a não ser a urgência e emergência. Mas você consegue fazer um canal, você consegue fazer uma cirurgia do siso lá no SEMO da Almirante Barroso, se você não tiver um encaminhamento de uma unidade de saúde? Não. Não. Porque só quem é porta aberta é atenção primária, é atenção básica, que é o postinho de saúde lá perto da nossa casa, do bairro. Então, eu peço para a minha secretária, olha, dona Ana, vá lá no postinho da Sacramento, onde a senhora mora. E aí ela vai lá, ela vai falar com a enfermeira vai passar lá para o médico de lá da unidade, o médico da unidade vai solicitar os exames, ela vai, então, no centro de especialidade fazer a mamografia, fazer ultrassom, aí ela vai pegar o resultado, vai mostrar para o médico, né, para o mastologista, ginecologista, aí ele vai dizer, olha, você tem que tirar o nódulo, então que eles vão marcar a cirurgia dela. Então, isso aí é hierarquização de atenção. Ficou claro? Não erro nunca mais. Tá? Sempre. Tá claro. Com relação à municipalização, foi exatamente a retirada da responsabilidade, né, fechada que tinha apenas o Ministério da Saúde, que depositava para os estados, e agora são as secretarias de saúde municipais, são os prefeitos que executam as ações em saúde. O que foi que aconteceu? Eu me lembro, não sei se é nessa turma que tem alguém de breves, não, pai, eu não estou falando mal, foi uma realidade, né? Que antigamente, nos municípios, a gente só tinha as unidades, era um hospital que era do estado, era uma unidade que era estadual. Então, a pessoa que era lá na ribeirinha, da beira do rio do município, ela tinha que ir lá para esse posto do estado para ser atendido. Hoje em dia, não. Hoje, o prefeito ele tem a obrigação de fazer postos de saúde lá perto da comunidade. Isso foi a municipalização, isso foi a capilarização da assistência. Tá bom? Então, nós falamos de regionalização, que você já estava claro, de hierarquização e municipalização. O controle social, o que é? Nada mais é do que a participação popular. Como eu acabei de dar o exemplo de vocês, é o Conselho de Saúde que delibera, ele diz sim ou não para o que o secretário de Saúde quer fazer. Tá bom? Tá
Tá, Ficou professora. claro aqui? Pode. Bora para frente. Sim. Com relação com relação à definição quais são as competências do SUS, eu lembro que a gente conversou e eu falei muito para vocês, que eu dei até o exemplo para vocês do uso do amálgama, né? Que quando a gente está falando de SUS para iniciantes, que são alunos que estão começando a ter contato com essa realidade, escutar esses termos, né? Porque eu acho que a grande dificuldade de estudar Sistema Único de Saúde é a gente se familiarizar com os termos, hierarquização, universalização. São coisas que parecem assim que é uma outra língua. Parece que ele tem uma linguagem tão própria, que nem parece que a gente está falando língua portuguesa, né? Então, deixa eu ficar aqui. Ah, tá gravando. Ai, meu Deus, pensava que não estava gravando a aula, acredita? Tá gravando. Então, eu penso assim, que quando a gente está falando para principiantes, a grande dificuldade ela é exatamente essa, né? Então, eu sempre tento fazer com que vocês visualizem o sistema único, além do papel e além das paredes. Então, compreendam que o Sistema Único de Saúde, ele não está só ali no médico, sentado de jaleco, atendendo com estetoscópio. Ele não está só no dentista, que está ali naquela unidade de saúde, atendendo. O Sistema Único de Saúde, ele está em diversos campos e esferas. Ele está na educação, quando ele vai lá na escola com a vigilância sanitária, verificar a qualidade da água que está sendo distribuída para as crianças. Isso é o SUS que faz, porque é a vigilância sanitária. O SUS está presente quando tem um surto de mordida de morcego, por exemplo. Houve mordida de morcego no interior de Cacau e Ovos, lá em Colares. Aí ele vai mandar a vigilância epidemiológica para verificar, vai notificar os casos, vai fazer o acompanhamento dos casos, se aqueles morcegos eram contaminados com raiva, entendeu? Eu vou verificar aqueles rios. Eu descobri que tem uma empresa que ela está jogando os rejeitos dela na margem daquele igarapé. Quem vai fiscalizar lá é o Sistema Único de Saúde. Vai fazer a coleta das águas para poder levar para Evandro Chagas, né? Para poder fazer as pesquisas, certo? Então, a competência do SUS, ela vai muito mais do que só comprar remédio, do que pagar médico, pagar dentista. Ele fiscaliza tudo que está relacionado à saúde e à vida humana, através dos seus programas de governo. Então, eu quero que vocês leiam atentamente quais são os atributos do SUS, né? Ele controla, fiscaliza, né? Serviços de saúde. Ele não somente está ali, porque é muito marcante a imagem e a ideia do serviço, só da assistência, da prestação do serviço de assistência à saúde. Mas quando se concebe saúde a partir da Constituição de 1980 como um bem-estar geral, então eu não posso me preocupar só com o atendimento médico ali naquela unidade, eu tenho que me preocupar com o tipo de alimento que essa pessoa está comendo. Então, eu pego a vigilância sanitária e levo para os supermercados, para as feiras, para estar fiscalizando, tá bom? Tá bom, professora. Talvez que vocês consigam, talvez vocês se confundam com uma coisa que eu vou falar aqui, como está na prova, eu vou deixar bem claro. Existem algumas questões que são para vocês dizerem, 1 e 2, quais são as certas? 1 e 2, só 1, só 3, aí tem a alternativa A, B, C, D. Marque a correta, tá? Dentro dos itens, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora. Com relação à participação do Sistema Único de Saúde na rede particular. Muitas vezes é muito confuso na cabeça das pessoas que, porque eu tenho plano de saúde, eu não preciso do SUS, né? Já ouviram falar isso? Já. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas, inclusive, nem querem saber como é que funciona. Ela quer saber se tem fila, se tem atendimento. Não me copiem, porque isso é feio. Mamãe disse que é feio trazer café para o trabalho. Mamãe disse.
tá? Então, nem procuram saber se esse sistema único está em crise. Não quero nem saber esse negócio de previdência. Porque eu não preciso mesmo, né? Não preciso, eu tenho plano de saúde, eu pago R$ 1.500 de Unimed, não preciso. De Apivida, de Amil, Bradesco, seja qual for. É preciso entender e compreender que no nosso país existe um sistema único. Independente de ele ser público, privado ou misto, ele é regido por uma Constituição magna que manda em tudo. Ela determina. Então, eu vou dar um exemplo claro e notório de por que nós precisamos compreender a participação do SUS na rede privada, para a gente entender que não é porque eu pago R$ 1.500 de plano de saúde que eu tenho mais direito a fazer um transplante de rim do que aquele cidadão que não tem o plano de saúde e só depende do SUS. Ora, se o Sistema Único de Saúde, se a Constituição não regulasse isso, não nivelasse a garantia de direitos, seria mais fácil ou mais difícil eu comprar um rim e furar a fila para ser transplantada antes do cidadão? O que vocês acham? Não entenderam? Ana Débora? Oi, professora. Cadê? Entendeu ou não entendeu? Eu falo de novo. Eu acho que seria mais fácil. Fácil. Haveria muito mais corrupção. Entendeu? Sim. Porque tu achas que quem está lá na ponta não gostaria de receber R$ 150 mil por um rim? Quantas pessoas, não sei, até hoje tem tráfico de órgãos, porque tem tráfico de pessoas, porque existe o tráfico de órgãos, porque existem lugares que não são regidos por uma política como a nossa, na qual o que determina é o poder financeiro que tem de transplantar. Eu tenho dinheiro para fazer um transplante, mas a minha prima não tem. Ora, eu vou morrer, ela vai morrer, mas eu tenho dinheiro e ela não tem dinheiro. Eu posso comprar um rim e transplantar em mim? Ou será que eu seria a Madre Teresa de Calcutá? Ou que sistema poderia ficar esperando a evolução do entendimento das pessoas para elas serem solidárias às outras, dizer, não, passa na minha frente, pega esse rim aqui, eu espero a morte chegar. Claro que não, gente. Então, a participação do Sistema Único de Saúde na rede complementar, ela é sim tanto de assistência, porque, por exemplo, esses grandes hospitais de Belém, né, do Pará e de Belém, eles são mistos, eles são particulares e eles são públicos. Então, o Porto Dias, por exemplo, o Beneficente, qualquer hospital que vocês pensarem na cabeça de vocês, eles têm pactuação, eles recebem determinado valor para eles disponibilizarem determinados leitos e serviços para a rede de assistência pública. A outra parte é particular, certo? Agora, o Sistema Único dentro da rede particular, ele é muito mais fiscalizador desses sistemas, dessas redes. Vocês já imaginaram se não tivesse fiscalização? Gente, não é difícil vocês assistirem nas notícias de telejornais as fraudes que tem de próteses, de materiais cirúrgicos. Alguém já viu? Vocês já viram isso? A gente vê muito na parte cardíaca, na parte gástrica e na parte ortopédica. Próteses, por exemplo, próteses de cabeça de fêmur, próteses de rim, catéteres, né? Que geralmente tem uma quadrilha, né? Que simplesmente
vende fora parte determinados materiais, por exemplo, o meu pai está internado, mas ele está dependendo de vir um catéter de lá de não sei aonde, ele já está 20 dias internado, aí depende de vir um catéter para ser operado. Aí por fora vem uma quadrilha e oferece o catéter. Aí a pessoa compra. Entendeu? Isso é uma quadrilha. E o sistema fiscaliza. Vocês estão entendendo como é? Sim. Tá? Então, ainda que seja rede privada, ela participa. Tá? O sistema único participa de maneira complementar dentro dela. Tá? E não existe esse negócio de, porque ele tem um sistema próprio de regulamentação, de regularização. Não existe. O SUS fiscaliza ele, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma assertiva para vocês julgarem, se ela está certa, se ela está errada, o SUS participa sim de maneira complementar na rede privada. E vice-versa. Essa aqui eu não vou dar para vocês. Essa aqui é o tipo um estudo de caso, tá? Mas eu montei um relato, fiz um relato do que aconteceu e vocês vão ter que julgar, tá? Ali os princípios. Mas eu não vou falar aqui porque eu já dei na revisão. Tá bom. Bora falar com relação aos níveis de atenção, tá? Que a gente falou lá. Atenção primária, secundária e terciária, né? Quais são as características das ações de saúde, né? O que preconiza a atenção primária à saúde? Bora lá. A Milene está calada, a Milene está sem fone? Bora lá. O que a gente entende por atenção primária, né? Do que ela dispõe? Qual é o grande objetivo dela? Acho que ela é o contato inicial de prevenção, né, professora? Não estou te entendendo, né, Débora? Está cortando. Tá cortando? Ainda? Agora. Não. Eu acho que ela é o contato inicial para prevenção. Porta aberta. Decora isso. Tá. Porta aberta. Contato inicial. Né? É por onde a gente começa por onde é que eu vou tentar fazer saúde? Eu chego num lugar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar a realidade dessa população? Atenção primária. Né? É a porta aberta do sistema. É onde eu começo a fazer promoção, prevenção, isso mesmo. Tá? Certinho. A média, atenção secundária, é aquela que está relacionada a quê? Está relacionada às especialidades. Quando eu já não consigo mais atender o que está na atenção primária, eu vou recorrer hierarquicamente à atenção secundária. Certo? Então, é onde vão estar os exames diagnósticos, é onde vão estar os especialistas, né? Por exemplo, a dona Maria foi lá na unidade de saúde no postinho e reclamou que ela não estava enxergando. Onde é que eu vou fazer o exame de catarata da dona Maria? Na média complexidade. Lá no oftalmologista. Tá bom? Aí lá no oftalmologista, ele detectou que ela precisa fazer a cirurgia de catarata. Aí ela sai da média complexidade, que é a atenção secundária, e vai para terciária. Tá bom? Sim. Tem alguma dúvida aqui, minha filha, ou não? Não, aí não, professora. Não? Então tá. Então, eu vou encerrar nossa revisão, tá? A gente comentou todas as possíveis e impossíveis assuntos que podem cair na prova. Eu quero que vocês façam uma boa prova, tá bom? Eu não estou preocupada se a minha turma vai tirar 10, se a minha turma vai tirar 0. Eu estou preocupada de vocês aprenderem. Porque conceito, isso aí, tanto que eu não estou cobrando o que eu gostaria de cobrar. Por quê? Porque eu entendo que na plataforma eu não posso colocar estudo de casa, não posso nada. Tá? Então, vamos segurar todas as nossas forças. Eu quero que vocês se revigorem. Eu quero que vocês se arregassem a mão de vocês, para que na segunda verificação a gente fale bem de estratégia de saúde da família. A gente vai falar aqui
dados demográficos, como é que vocês vão fazer isso, né? Como é que vocês podem começar isso, tá? Dentro da sala de aula. Tá bom? Professora. Oi, Milene apareceu. No final, Milene. Diz, filha. Deixa eu perguntar, a senhora não vai cobrar nada sobre lei, né? Nada sobre lei? Não, não tem número de lei. Não estou perguntando número de lei. Eu quero que vocês compreendam, tá? Não quero que vocês decorem, quero que vocês compreendam. E quando você, por exemplo, com relação à lei, o que vocês precisam saber a nível de graduação? Concurso público é outra conversa. Especialização, mestrado. A nível de graduação, vocês precisam compreender que está lá no filme, que eu já passei 2 filmes para vocês. Passei um filme grande, que vocês não têm paciência de assistir. Passei um resuminho, um filme resumido de 17 minutos, que vocês também não querem assistir. É que vocês consigam entender que a Constituição de 1988, ela diz que tem que ter, ela cria o SUS. A Lei Orgânica da Saúde de 1990, que são as leis 8.080, 8.142, são elas que ditam, são elas que dizem como que vai ser. Olha, a gente vai fazer então um cursinho, que a gente tem que ter uma equipe, tem que ter o OCS, entendeu? Então, assistam ao filme a título de informação, para vocês aprenderem. Tá bom, professora, obrigada. Beijo, é só isso que a senhora falou, né? Hoje. É só essa revisão aí que a senhora falou, né? Tá bom. Eu tava lendo a prova. Beijo, professora. Tá bom, obrigada. Meus amores. Obrigada. Professora, deixa eu perguntar mais uma coisa. A senhora vai ter aula terça-feira que vem? Não, filha, só prova. Ah, tá. Tá bom. Tá? Obrigada. Tchau. Beijo, meus amores. Bom dia, professora. Tchau.